Linha de Frente. Olá, está começando Linha de Frente na tela da Jovem Pan News. Você que está assistindo já me viu algumas vezes por aqui no papel de comentarista. Hoje, pela primeira vez, eu assumi o compromisso de mediar esta mesa. Agradeço à direção da casa pela confiança e peço permissão para entrar na sua casa, levando as notícias que foram destaque nos últimos dias, com a análise precisa dos meus colegas comentaristas. Para me ajudar nesse desafio, eu conto com Alessandro Negão, Delegado Palumbo, Felipe Monteiro e minha amiga Deise Chocari. Obrigada, gente, por vocês terem aceitado esse desafio de me ajudar aqui nesse final de semana. Vamos lá. E a semana foi agitada, né, delegado? Essa semana a gente já teve aí o julgamento dos primeiros réus presos do dia 8 de janeiro, né? O plenário do Supremo Tribunal Federal começou a julgar os 4 primeiros réus pelos atos de vandalismo. O julgamento do primeiro réu, Aécio Lúcio Costa Pereira, ficou marcado por muitas discussões e grandes divergências entre os ministros. Ele foi condenado a pena de 17 anos de prisão pelos 5 crimes citados na denúncia da Procuradoria-Geral da República. Aécio responde por dano qualificado, deteriorização de patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. O relator, o ministro Alexandre de Moraes, além de calcular uma pena total de 17 anos de reclusão, também incluiu 100 dias de multa e 30 milhões em danos morais coletivos. Dos ministros que acompanharam o relator, apenas Cristiano Zanin propôs um cálculo diferente da pena de 15 anos de prisão. Já os ministros Luiz Roberto Barroso, André Mendonça e Nunes Marques defenderam que Pereira fosse absolvido parcialmente. E a defesa de Aécio Lúcio Costa Pereira, o advogado Sebastião Coelho da Silva, ex-desembargador, usou seu tempo de defesa para atacar os ministros da Suprema Corte. Segundo Sebastião, seu cliente não poderia ser julgado pelo Supremo Tribunal Federal por uma questão de foro. Ele ainda afirmou que a corte promove inquéritos secretos. Complicado, né, pessoal? Essa semana, quer dizer, esse julgamento, né, o plenário foi quarta e quinta-feira. Né? Quarta-feira eu tentei assistir o máximo, assim, eu fazia uma coisa e entrava no celular para assistir aquilo que eu não consegui ver ao vivo, assistir depois, mas acompanhei minuto a minuto do julgamento. Não sei se vocês também fizeram dessa forma, porque foi bastante quente ali a discussão dos ministros e o próprio Sebastião, né, ex-desembargador e atualmente advogado do Aécio, que foi o primeiro condenado, que usou ali o tempo, como a gente acabou de falar, de defesa para se promover e para promover ali um discurso político, né? O que você achou disso, Felipe? Elaine, eu achei péssimo, né? Primeiro que o advogado, ele tem que defender o seu cliente, né? E aquele espaço que ele tinha no plenário do STF era para tentar, da melhor forma possível, diminuir a pena do cliente dele ou até absolver o cliente dele, né? E ele usou esse tempo dele para brigar e para ganhar palanque, para aparecer para as pessoas, né? E esse é um grande problema da divulgação e da transmissão ao vivo da TV Justiça, a espetacularização da justiça, né, em si. E Sebastião Salgado, é bom lembrar, era aquele ex-desembargador do Distrito Federal que foi aposentado, que pediu aposentadoria no ano passado por conta de declarações do Alexandre de Moraes. Então essa rixa entre os dois, né, vinha faz tempo, né, e ali ele tinha uma oportunidade de ouro para defender o cliente dele e aproveitou o tempo dele de uma forma completamente errada. Sim. Inclusive falou que as pessoas não gostam dos ministros da Suprema Corte. Quer dizer, como é que você fala isso durante o julgamento de um cliente seu, né? Eu até acredito que seja pauta aí para a OAB tomar alguma atitude. Você não acha não, Felipe? Nesse aspecto eu acho que não, porque eu acho que o advogado, ele tem amplos poderes na defesa do cliente dele, né? Faz parte da ampla defesa do contraditório o advogado falar o que ele quiser falar na tribuna, né?
Agora, se o cliente dele se sentir ofendido pela atividade do advogado, ele pode buscar o conselho de ética, mas isso acho que não vai acontecer, né? O Aécio escolheu o Sebastião, né? Exatamente porque acho que o Sebastião, desse jeito dele tão estapafúrdio, né? Conseguiria defender os interesses dele de uma forma melhor. Lê do engano, né? Porque foi o que mais foi condenado, né? A pena foi maior que todas, né? Sim, 17 anos, sim. Então foi complicado. E esse julgamento, Elaine, se eu puder falar um pouquinho sobre ele, né? Claro. É um julgamento que eu achei bem interessante sobre o aspecto do crime contra o Estado Democrático de Direito, né? É bom lembrar que eu discordo completamente de várias pessoas que falam que o STF não é o foro competente, né? Porque existe um princípio geral do direito, isso vem falando faz tempo, chamado contempt of the court, que é a possibilidade que a corte tem de se defender e de se proteger, né? Sim. Então, como o STF foi um dos poderes atingido, né, ele poderia avocar esse processo dentro do STF. Né? Sim, inclusive o Alexandre de Moraes mesmo usou o tempo de fala dele, né, quando foi pronunciar ali o relatório final, alegando que isso já tinha sido pauta de 9 sessões do plenário sobre essa questão da competência, então que essa seria uma preliminar que ele teria que afastar. Sim. Certo? Agora, eu tenho várias críticas ao processo, né? Essa não é uma delas, né? A crítica que eu tenho ao processo é quando você fala em crime contra o Estado Democrático de Direito, né? Você tem que ter um plano intelectual visando substituir o poder constituído por outro, né? E até agora, nas decisões que eu vi dos ministros do STF, a gente não viu isso. Uhum. E o julgamento, a princípio, das pessoas que idealizaram o plano, que maquiaram o plano, juntamente com que financiaram o plano, vai vir depois. Para mim tinha que ter vindo primeiro. Eu não imagino essas pessoas que executaram esse tal golpe de Estado, atentado contra instituições democráticas, fazerem isso sem um plano anterior, né? Então esse é o ponto falho para mim da decisão. E sem um financiamento, né? Porque essas pessoas tiveram que acessar Brasília, tiveram que comer. As munições mesmo que foram usadas, né, não foram armas de fogo, mas eles estavam munidos ali de picareta, de chave pé de cabra, né, coisas desse tipo, e isso, segundo as investigações, estava ali naquele assentamento ali dos QGs, né. Negão, qual foi a sua leitura aí desses primeiros julgamentos do dia 8 de janeiro? Infelizmente, hoje aqui a gente não tem o nosso camisa 10, que é o Fernando Capês. Não quero diminuir, obviamente, nem o Fefe, nem o delegado Palumbo, porque ambos são do direito, ambos são advogados. Eu concordo com o Fê, que eu também não acho legal que fique mostrando as decisões assim tão amplamente, porque vira uma espetacularização, entendeu? Eu não consigo achar legal isso, os votos dos ministros acabam sendo longos demais. Não concordo também com o presidente que diz que a gente não deveria nem saber em quem que o ministro A ou o ministro B votou. Muito pelo contrário. Eu acho que o plenário tem que estar aberto ali para quem está cursando direito. Eu acho que isso tem que ficar na mão do pessoal do direito, tem que ficar na mão do Fê, tem que ficar na mão do Palumbo. Numa coisa, eu concordo muito com o ministro Alexandre de Moraes. Eu não tenho competência para julgar ou para falar se ele agiu certo ou se ele agiu errado, porque eu não sou do direito. O que eu posso fazer no máximo é dar minha opinião em cima de uma outra coisa, que é, por exemplo, 17 anos de prisão, mais 100 dias de multa, mais 30 milhões em danos morais, morais e morais coletivos, que serão divididos ali entre os 1.000 e alguma coisa que serão condenados. Pelo menos foi isso que eu entendi. Sim, exato. Eu acredito que esses 17 anos de prisão, essa pessoa vai cometer de cabo a rabo. Acho muito difícil que ela consiga alguma progressão de pena. São 15 anos de reclusão. 15... Ah, não são 17? Não, são 17, mas em regime fechado, desculpa, em regime fechado 15 anos. Eu acredito que vai cumprir de ponta a ponta. Muito diferente de muitos criminosos que a gente já viu no Brasil.
Porque a partir do momento que a gente prende essa pessoa, entendi aqui, ó, deteriorização do patrimônio público tombado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa. Sim, foram tirando a abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, alguns crimes aqui a gente já viu outras pessoas cometerem também e não teve todo esse rigor da lei. Entendo que precisa ter uma resposta firme do judiciário para uma coisa que ninguém concorda que foi uma coisa boa. Nem ninguém de direita, nem ninguém de esquerda. Todo mundo concorda que isso daqui foi uma tremenda... Acho que, no mínimo que a gente pode falar aqui, uma palhaçada. Foi quase que uma burrice. Nada se mexeria apenas entrando num prédio. Como que vai ser as pessoas que financiaram? Como vai ser aquelas pessoas que inflamaram essas pessoas durante tanto tempo? Sabe aquelas páginas que diziam assim, ó... Só mais 72 horas. Sabe aquelas páginas que dizem assim, ó, o Lula que está aí não é o Lula, é o sósia do Lula. E muita gente cai no erro. O que vai acontecer com essas pessoas? O que vai acontecer com aquela bendita moça que pegou o seu celular e se escorou entre os PMs, fazendo o cercado, dizendo, conseguimos? Essa moça levou um monte de gente para lá. Então, como muitas dessas pessoas hoje que nunca tomaram um enquadro na vida, nunca foram abordados nem para perguntar se o carro delas estava em dia ou não, essas pessoas foram induzidas ao erro. O que vai acontecer com as pessoas que foram induzidas? O que vai acontecer com quem fez vista grossa? O que vai acontecer com pessoas de alto escalão que estiveram lá, que ofereceram água? Serão processadas. O problema é que ninguém pode alegar desconhecimento da lei. Exato, né? mas eu me pergunto pela pena. Eram todos maiores de 18, aparentemente, e vacinados. Eu fico pensando assim, 17 anos, e esse daqui não é um dos cabeça. Então, quando a gente chegar nos cabeça, quanto vai ser a pena? 30? Deve ser 30 anos. Exato, pode 30? ser que chegue, dependendo do que eles forem... E eu queria muito também que esse rigor aqui, que está sendo feito aqui, ele fosse utilizado também para outros crimes, para tanta insegurança que a gente tem hoje no Brasil. Hoje você não pode sair para ir trabalhar às 6 horas da manhã com seu celular à mão. Porque senão pode passar alguém e te dar um tiro porque ele achou que o seu celular era velho demais. Ou porque você foi fazer um movimento. Mas a gente faz essa pergunta, mas qual crime é mais grave? Né? Matar a democracia, o Estado Democrático de Direito ou matar uma pessoa? Mas Felipe, até você admite, você mesmo admite... Foi abstrato, tá? Porque você mesmo admite que aquelas pessoas... O dia 8 foi muito grave. Aquelas pessoas, para ser um golpe de verdade mesmo, palavras suas, teria que ter muito mais, teria que ter o plano, teria que ter o tudo. Mas teve tudo isso, né? Entendeu? Mas aproveitando a tua fala do Capês, o doutor Fernando Capês, ele tem, inclusive, uma tese, né, jurídica, justamente do crime multitudinário, né, que é o crime multidão. Feito por multidão. Inclusive, o doutor Capês já foi um dos defensores por conta das torcidas organizadas, né? O senhor acha, deputado Palumbo, que foi bem aplicado essa teoria do crime multitudinário? Bom, eu acho que não houve golpe nenhum, não houve tentativa de golpe nenhum. Ninguém vai tomar o poder do país usando uma picareta, sei lá, um pedaço de madeira, de cabo de bandeira. Eu acho que houve um excesso na pena que a gente não vê com criminosos nesse país. A gente vê o André do Rap saindo pela porta da frente, chefe de facção criminosa. A gente vê soltura de traficantes com 2 toneladas, eles dos tribunais superiores alegando que a polícia não pode abordar. Aí você pega as pessoas... Muitas não estavam sequer na Praça dos Três Poderes ali, estavam distantes em outros quartéis. Vem o pessoal do Exército e fala, vocês vão ter que ir embora, cerca e leva eles para a cadeia. Na polícia a gente chama isso de casa de caboclo. E aí demora-se 2, 3 dias para se passar em audiência de custódia, copia e cola é o flagrante que eles fizeram lá, copia e cola, para quem não sabe, pega o mesmo depoimento, muda-se o nome da pessoa, o RG, e o endereço, e assim vai.
10, 20, 30. Deputado, na verdade, foi o que bem pontuou ali o ministro Alexandre de Moraes. Não foi um domingo no parque, né? Aliás, essa foi assim uma frase emblemática e usada ali pela maioria dos ministros, que inclusive elogiaram o voto do relator, que foi Alexandre de Moraes, né? As pessoas depredaram o patrimônio público. Tomar 17 anos de cadeia falando que isso é um golpe? Você acha mesmo que eles foram lá com essa intenção de tomar o poder? Mas eles foram usando... com a intenção de fazer o quê? Eles foram lá se manifestar. Se manifestar igual... passivamente com barricada. Mas até hoje não ficou esclarecido se tinha infiltrados ou não. Porque, infelizmente, na CPMI, até as câmeras, eles se recusaram a entregar. Depois falaram que acabou a imagem, depois não acabou. Mas uma discussão entendeu? Mas eu só estou fazendo um raciocínio aqui lógico, porque isso aqui é totalmente desproporcional. Você aplicar uma pena de 30 milhões, 17 anos de cadeia, e um latrocida não fica isso, às vezes não pega isso. E aí a gente vê uma pessoa que vai lá, fala assim, é golpe com bandeira, golpe sem nenhuma arma de fogo apreendida. Não, né? Não foi apreendida arma de fogo, não tinha nada lá. Não tinha absolutamente nada. Tudo bem, mas isso já teve também. A gente já viu o movimento dos trabalhadores sem terra invadindo lá também, não aconteceu absolutamente nada. Aqui parece que é uma perseguição só para um lado. E eu não estou falando isso porque eu sou de direita, não. Eu estou falando isso porque isso é claro, mas infelizmente algumas pessoas não querem enxergar isso daí. E eu não vou aceitar que isso é um golpe, porque não foi um golpe. Quem que ia assumir o poder? Bom, mas aí... Começa por aí. Quem ia assumir o poder? Golpe do quê? Bom, alguém tem que assumir o poder. Mas quem tem que responder isso são as pessoas que foram são as pessoas que estão investigando, que tem que apontar. Vocês estão acusando? Então aponte. Quem é que ia? É golpe. Mas quem que ia assumir o poder? Bom, até agora ninguém falou nada disso. Aí dá 17 anos de cadeia, 30 milhões de indenização, para quebrar qualquer um. A questão, Elaine, é que essas pessoas têm que ser responsabilizadas. Ninguém está dizendo que elas não têm que ser responsabilizadas. Tem que ser individualizadas as condutas. Mas foram. E isso não foi feito. Não, delegado, desculpa, eu sou obrigada a interromper e falar aqui para nossa audiência, só um minutinho, Negão. Aí eu tenho que falar aqui para nossa audiência que a Polícia Federal fez, ao longo desses 8 meses, um trabalho brilhante de individualização das condutas. Foi utilizado mensagens em celular, imagens de câmeras e material genético. O que a gente fala de material genético? São os digitais, são, por exemplo, os resquícios de sangue, se tiver no local. Também foi deixado ali restos de alimentos, onde você tem ali a saliva, né, copos que foi tomado ali qualquer tipo de água, qualquer coisa do tipo garrafas de água. Isso tudo você colhe material genético. Né? Então, se eu estivesse passando lá, tivesse entrado, colocasse a mão na maçaneta, eu sou um cara que tô lá. Não, mas deputado, fazer... aí certamente a gente eles não pode generalizar. O trabalho da perícia foi muito detalhado. Eu não acredito que houve essa imparcialidade toda, não. Eu acho que houve ali uma resposta deles de querer ali, agora vamos mostrar que aqui no Brasil nunca mais vai ter isso. Só que quando era um outro tipo de governo, um outro movimento, não fizeram absolutamente nada. Bom, então, essa é a sua leitura também, Deise? Eu tenho uma... Bom, bem-vinda. Obrigada, amiga. Eu tenho uma leitura bem fracionada disso tudo, assim. Em primeiro lugar, eu acho que tem alguns pontos, assim, até que o Felipe tocou aqui. O primeiro ponto, a gente está falando aqui das penas, né? As penas, elas vão ser duras na medida do que foi o 8 de janeiro, né? Então, foi um ataque muito duro à democracia. E aí, dado o histórico que a gente tem, né, eu sempre lembro isso quando a gente fala nesse assunto, assim, os últimos 4 anos a gente ficou questionando e falando da força das instituições. Os 3 maiores poderes foram atacados e uma dessas instituições está dando a resposta agora, né? E, curiosamente, um dos maiores antagonistas do governo passado. Então, obviamente, a pena seria muito dura na medida do que foi o 8 de janeiro. Esse é um ponto, né? Então, eu acho que não tinha como esperar nenhuma punição menor do que foi, né? Visto todo o histórico, né? Olhando para trás sempre para poder entender um pouquinho do futuro. Então, isso era uma coisa já esperada. O segundo ponto que os meus colegas tocaram aqui é a questão da espetacularização. A gente fala muito nisso, né? Esse é um tema que eu estudei minha vida inteira, né? O que é bom aparece, o que aparece é bom. A gente tem na ciência política identificado desde os anos 90 o que a gente chama de uma supremocracia.
Então, o Supremo ele tem adquirido um protagonismo na vida social que ele não tinha lá nos anos 80 e 90. Isso vem muito dos Estados Unidos, eu não vou me estender nisso. Mas qual é o ponto? Eu concordo com o Felipe, eu acho que se a gente não tivesse a transmissão midiática desses julgamentos e tivesse somente uma nota taquigráfica, como acontece no site da Câmara dos Deputados, o deputado, obviamente, ele tem a mídia lá, mas ele fala e tem registro na nota taquigráfica. Acho que se isso acontecesse, as manifestações seriam muito diferentes. Inclusive o embate do Mendonça com que nós vamos com os ministros. Seguir. Então, eu acho que... Mas assim, tem cientistas sociais sempre falam, nós somos o problema e a solução das redes sociais. Ok. E aí o terceiro ponto que eu gostaria de falar é o que fica para as manifestações futuras, porque vocês falaram muito aqui do julgamento em multidão, e foi uma coisa que a gente questionou muito aqui, né? Como que isso vai ser feito, né? A gente tem visto que as penas elas vão ser muito altas, mas como que isso fica para as próximas manifestações? As pessoas vão ter medo de ir às ruas. É isso que se espera, né? Na verdade, a pena foi bastante severa, na verdade, na tentativa de conter qualquer tipo de movimento. As pessoas não podem mais se manifestar? Não, pode, né, deputado? Mas a ideia é que as pessoas façam isso de maneira responsável e não quebrando patrimônio público. Eu super concordo com isso. Assim, eu acho que a intenção com essa medida dura, ela é justamente evitar que isso aconteça de novo. Mas o ponto é, como que eu vou ter segurança para ir para uma manifestação se eu não sei como que o outro vai reagir? Você não vai ter, porque você pode estar 200 metros, 300 metros da onde alguém está fazendo alguma bobagem, e aí, leva para a delegacia, faz um copia e cola, prende todo mundo e fica lá preso, não passa por audiência de custódia, porque alguns podem tudo e outros não podem nada. É isso. Eu acho que esse vai ser um questionamento e até um ponto para a gente estudar, sabe? Bom, mas vamos lá. E durante o julgamento, os ministros André Mendonça e Alexandre de Moraes bateram boca. O motivo da discussão foi o papel de Flávio Dino, atual ministro da Justiça e de Segurança Pública, durante os atos de vandalismo. Mendonça afirmou, enquanto lia seu voto, que há muitas perguntas sem resposta. O magistrado, que foi ministro da Justiça no governo Bolsonaro, disse que não entende como aconteceu a invasão, referindo-se à atuação do Flávio Dino. André Mendonça foi interrompido rapidamente por Alexandre de Moraes, que saiu em defesa de Dino e afirmou que a falha de segurança foi causada pela omissão da Polícia Militar. Inclusive, ele menciona que tem hoje 5 comandantes da Polícia Militar do Distrito Federal presos. Vamos rodar o vídeo? Edificações federais, ele pode e deve conter. Com todo respeito, Vossa Excelência, querer falar que a culpa do 8 de janeiro foi do ministro da Justiça... Vossa Excelência que está dizendo isso. É um absurdo. Vossa Excelência que está dizendo isso. 5 comandantes estão presos... Muito embora eu queria e o Brasil quer ver esses vídeos do Ministério da Justiça. O ex-ministro da Justiça que sucedeu Vossa Excelência fugiu para os Estados Unidos... Fugiu. Eu sou advogado de ninguém e jogou o celular dele no lixo. Eu não sou advogado e foi preso. E agora Vossa Excelência Vossa Excelência vem no plenário do Supremo Tribunal Federal, que foi destruído, para dizer que houve uma conspiração do governo contra o próprio governo. Tem a dor. Não coloque palavras na minha boca. Tem a dor. Bafão, né? Gostei ali do molejo do ministro, né? Conspiração. Foi uma conspiração da direita ao dizer que Flávio Dino sumiu ali com as imagens do Ministério da Justiça, ou que ele teria algum tipo de responsabilidade sobre o ato de vandalismo ocorrido ali no dia 8 de janeiro? Elaine, eu não chamo de conspiração. Assim, eu não consigo ver essas imagens e não, assim, de novo, imaginem se as câmeras não estivessem ali, né? Com certeza o julgamento teria uma outra seriedade. Assim, eu tenho sempre que me manifestar em relação a isso. Eu não vejo como uma conspiração, não, mas eu acho que é uma necessidade, né? A gente sempre fala assim, foi o 8 de janeiro, não foi o 15 de fevereiro ou 22 de abril, né?
Então, tem uma necessidade dessas imagens. É claro que uma boa parte acaba se aproveitando e enfatizando esse fato de que a gente não tem as imagens. O Flávio Dino já explicou isso 1 milhão de vezes, mas assim, de novo, foi o 8 de janeiro. Essas imagens, elas seriam extremamente importantes na investigação e na condução dos fatos e até das sentenças que estão sendo proferidas. Então, assim, é uma necessidade, sim. Agora, conspiração, não. E você, Felipe, o que você acha disso? Você acha que teve ali uma conspiração, que Flávio Dino tem que ser responsabilizado por essa questão aí do dia 8 de janeiro? Não, eu não acho. Eu acho que não, Elaine, mas eu acho que o ministro da Justiça, o Ministério da Justiça, vamos colocar assim, errou em não ter salvado as imagens, né? É um absurdo, né? Você saber que teve um ato antidemocrático no dia 8 de janeiro e ele deixou passar o prazo que as imagens são mantidas, né? E não segurou as imagens, né? Seria um documento muito importante para as investigações. Agora, eu queria colocar um ponto que eu achei interessante nessa discussão entre o André Mendonça e o Alexandre de Moraes, né? Eu gosto quando eu vejo essa democracia de autenticidade, né? Duas pessoas brigando no sentido, mesmo sendo assim um pouco assintosamente, né? Mas brigando para disputar o ponto de vista, disputar a narrativa. E nesse momento do julgamento foi o único momento que eu vi, né, que começou uma narrativa ideológica, né? O André Mendonça querendo colocar que o Poder Executivo Federal também tinha uma parcela de responsabilidade, tendo em vista que não protegeu o prédio público federal, e o Alexandre de Moraes falando que a função em proteger a área dos 3 poderes era do governo do Distrito Federal. Então, gostei dessa discussão, dessas farpas entre os dois, né? Achei que foi muito interessante para a democracia, mostra que o Supremo tem que ter conflito para buscar minimamente o consenso, e o voto do Mendonça, eu até me surpreendi, porque quando ele estava indo na linha dele no voto, eu achei que ele fosse ir junto com o Nuno Marques, né? Mas ele foi no meio termo. Ele foi no meio termo, né? Ele falou assim, poxa, golpe de Estado eu acho que não teve, né? Mas teve tentativa de abolir as instituições democráticas, porque o Supremo Tribunal Federal, quer queira ou não, foi interrompido suas atividades por um período, né? Sim. 1 dia, 2 dias, 1 semana, 2 semanas. Então eu achei o voto dele bem interessante sobre o aspecto jurídico, né? E o conflito achei bacana também. Tá. Mais um destaque durante o julgamento foi o próprio voto de Nunes Marques, como disse aqui o meu colega Felipe. De acordo com algumas impressões colhidas nos bastidores, o entendimento do ministro pareceu uma carta branca para uma nova tentativa de atentar aos 3 poderes. Marques desconsiderou o caráter golpista do dia 8 de janeiro e, em seu voto, afirmou que os responsáveis pelo maior atentado ao Estado de Direito desde o final da ditadura eram, na verdade, inaptos que escolheram um caminho inviável para forçar uma virada de mesa. Ao tratar de Aécio, usou o fracasso da tentativa de virada de mesa para afirmar que os vândalos não tinham chance de sucesso e acabou isentando o réu de crimes contra a democracia. Ele defendeu a condenação apenas por dano ao patrimônio público e depredação, com pena de apenas 2 anos e meio de detenção em regime aberto. Eu posso falar só um pouquinho sobre isso? Sabe o que está... Porque a gente às vezes fica discutindo o que está nas entrelinhas e o que causou um pouco dessa revolta em relação a esse voto. É porque alguns ministros entenderam que com esse voto ele estava fazendo uma abertura para se o Bolsonaro possivelmente fosse julgado. Então, tem uma entrelinha no meio disso tudo, né? Não é simplesmente em relação ao voto dele, né? Tem um atrito ali de bastidor que é, bom, se a gente tiver que julgar alguma coisa em relação ao Bolsonaro, ele está dando aqui uma atenuada. Então, eu acho que tem esses 2 pontos aí. Eu vejo de uma forma diferente. Para mim, ele simplesmente olhou para essas pessoas e falou, esse bando de bocó não ia conseguir fazer nada. É isso. Ele olhou e falou isso. Com bandeira do Brasil, com a camisa do Brasil, todos ali, a maioria de cara limpa. Eles não estavam usando balaclava, nada. Quando a gente vai... quando a gente tá certo, olha, ministro, não teve tentativa de golpe nenhum. Essa pena aí, no máximo 2 anos, tá bom demais. Quando a gente olha para a discussão dos 2 ministros,
em relação ao Flávio Dino. Eu acho que antes de falar de Flávio Dino, bem antes de falar se o governo federal teve alguma culpa ou não, eu acho que a gente tem que voltar para aquele momento em que essas pessoas estavam em frente aos quartéis. Essas pessoas não tinham um plano. O plano dela era um plano totalmente desesperado e inflamado por outras pessoas. Estava atrás da internet, né? Isso, exato, que nem lá não estavam, né? Nem lá não estavam. Então era sempre aquela coisa do, só mais 72 horas, o Lula não vai subir a rampa, e a urna isso, a urna aquilo, quando tudo já estava se encaminhando, quando o próprio Bolsonaro já tinha entregado os panos já. E essas pessoas continuaram sendo inflamadas. Eu acho que quem tem uma tremenda responsabilidade em tudo que aconteceu é os próprios comandantes do Exército, que ora não chegaram nessas pessoas que tiveram essa oportunidade por várias vezes de chegar, nem que fosse na frente dos... Essas pessoas choravam, essas pessoas ajoelhavam, essas pessoas cantavam o hino do Brasil, essas pessoas pediam, pelo amor de Deus, elas imploraram a ajuda do Exército. Os comandantes do Exército tinham obrigação de chegar e com poucas palavras, não era para chegar lá e fazer um discurso, poucas palavras, chegar e dizer a verdade que eles fizeram depois. Chegar e dizer assim, gente, nós não vamos fazer nada. Simples assim, voltem para suas casas, curtam o seu Natal. Esqueça essas pessoas que estão falando que conhecem alguém, que conhece um outro alguém, esqueça o seu WhatsApp por enquanto, volte para casa, mas não. Eles, de certa forma, acabaram contribuindo para isso com o silêncio. O mesmo silêncio depois subiram com a anuência, né? Com a anuência. Aonde já se viu, foi a omissão. aonde já se viu um assentamento na frente de quartéis em todo o Brasil. E né? quando a polícia realmente... ia despertar, porque alguns governadores tentaram, né, de dispersar essas pessoas, o próprio Exército acabou falando, não, aqui na frente não. Sim. Aqui na frente eles têm o direito. Eu entendo que eles têm o direito, mas era parte do Exército chegar, e não era muito, era só dizer a verdade. Gente, o seu presidente chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Eu concordo. Ele ganhou a eleição. Ponto. O seu ex-presidente, aquele com que você votou, ele aceita isso. Tanto que ele viajou para os Estados Unidos. Ele só está falando para vocês que vocês têm o direito, têm o direito. Beleza. Mas tinham que ter saído dali. Tem uma contradição que você está falando que é o seguinte, no voto da Cameruça, inclusive, exatamente o que você está falando. Ela viu, o golpe está aí. Porque no Brasil, o golpe sempre é cívico-militar. Uhum. O golpe de 64, por exemplo, aconteceu começando com lockdown de empresário no meio da rua. E isso gerou o golpe, né? Ou seja, a omissão das Forças Armadas, pelo que você está falando, que levou as pessoas a invadirem a Praça dos Três Poderes, a invadirem o Congresso, invadirem o Palácio do Planalto. Porque elas foram induzidas a isso. Poderia levar a uma dimensão muito maior do que realmente foi. Mas, Felipe, você concorda aí que tá a narrativa. Isso não deveria demorar uma semana. O que o Negão falou é verdade. Eles ficaram lá na moita, aí quando chegou a polícia, mas aí também tá o ego, viu, Negão? Da Polícia Militar, o Exército, a Polícia Militar é força auxiliar, o Exército acha que manda mais, daí vem a Polícia Civil, porque entre os comandos tem as rixas, né? Então eles querem mostrar pro povo quem é que manda mais. Mas na hora de agir com decência, falar assim, vão embora, porque o presidente perdeu o que vocês gostam. Daqui 4 anos tem de novo. Não, ficaram lá alimentando isso, com aquelas coisas que apareceram na internet. Olha, parece que o Lula tá lá, tá escondendo o dedo, ele morreu, aquelas bobagens que apareciam. O silêncio dos militares ajudou. Não, porque... Foi uma covardia tremenda. E depois pegar esse povo, não tem um comandante lá e falar assim, não, eu não vou levar eles pra cadeia, eles estão a 2 quilômetros de onde aconteceram os atos. Qualquer um com celular podia chegar num assentamento e fingir, eu estou ligando aqui, gente, eu só não posso falar quem é a pessoa, mas tem uma coisa aqui, uma novidade, não saiam daqui, fiquem na frente. Mas foi irracional, cara. Só para a gente fazer um fechamento daqui da pauta, né? Eu acho que todo mundo concorda que os assentamentos na frente dos quartéis, ao que tudo indica, foi um meio de apoio e suporte para os atos que ocorreram no dia 8, especialmente ali o QG de Brasília, obviamente, né? Os atos de vandalismo mereciam, sem dúvida alguma, ser condenados, né? Ou seja, aqueles que participaram merecem ser condenados, né? Ainda que alguns aqui discordem da pena, todos concordam que aquilo foi um absurdo e não pode se repetir, certo? Sim. E
a gente também tem que dizer que a Polícia Federal agiu de uma forma muito ágil, né? Assim, foi muito rápida no trabalho de reconhecimento, de individualização das penas, de coleta de material. Individualização das penas, né? Não houve isso. Não houve, eles fizeram copia e cola. Não Se é qualquer verdade, delegado aqui do estado de São Paulo, qualquer lugar, ia tomar uma bucha de autoridade dos tribunais superiores sem precedente. Não levaram para audiência de custódia. Não está na lei 24 horas? Tá. Então não cumpriram isso. Tiveram várias arbitrariedades. Entendeu? Copia e cola. Uma senhora de 94 anos falar que ela é terrorista. A audiência de custódia foi um absurdo. Porque ali fala que tem que ser 24 horas depois da prisão. E demoraram 48 horas. Não chegou isso tudo, Demorou. Mas se passasse 25 horas já estava errado. Não, tinha que liberar. Tem que ser 24 horas. O Estado não pode fazer audiência de custódia. Exatamente, libera. Deise, o fechamento que eu fiz, você concorda ou faltou algum ponto? Eu concordo. Eu tenho alguns pontos assim, eu concordo um pouco com o delegado Palumbo aqui quando ele fala que o julgamento está sendo feito de baseada, mas eu acho que a gente vai voltar para o início da conversa, então eu espero que uma luz recaia sobre os ministros e esse julgamento seja feito da melhor forma possível. Agora tem um ponto aqui, quando eu fiz uma parte, Negão, em relação ao voto, o que eu queria dizer com isso? É um julgamento político também, não é só jurídico, verdade, tá? Não, inclusive na fala do próprio Felipe, na fala do Felipe, que o Felipe fala, eu gostei desse embate entre os ministros porque mostrou ali um momento em que houve uma ideologia sendo discutida. Mas se você pensar bem, essa ideologia já veio lá na hora que houve a sustentação oral do próprio advogado ali do Sebastião, advogado do primeiro réu Aécio, né? Que usou o tempo ali de fala para defender e dizer que ninguém gostava ali dos ministros do Supremo. Vamos passar para uma pauta mais tranquila, afinal de contas a gente está no final de semana. Vamos falar do programa Desenrola? Os dados mais recentes do Ministério da Fazenda mostram que o programa Desenrola, em pouco mais de um mês, desnegativou mais de 10 milhões de registro de dívidas bancárias de até R$100. A Federação Brasileira de Bancos, por exemplo, constatou que a renegociação de dívida pelo programa já chegou a 1.500.000 contratos, beneficiando mais de 1 milhão de clientes da faixa 2, que é voltada para pessoas com renda mensal superior ali a 2 salários mínimos e menor que R$20 mil, e que não estão incluídas no CAD único. São 9 bilhões e 500 milhões de reais em volume financeiro negociado nessa faixa. Caramba, é muito dinheiro, 9 bilhões. Os descontos podem chegar a até 96% da dívida, com cada banco adotando sua estratégia de negócio e políticas próprias para a adesão ao Desenrola. Além disso, já foi iniciada a etapa de habilitação de empresas que têm dívidas a receber e interessadas em fazer parte do programa. Bem legal esse programa, né, Negão? Você estava até comentando antes de começar o programa que ele é muito parecido na essência com o programa que o Ciro Gomes falava lá atrás, né? E beneficiou muita gente, né? O Ciro Gomes já usava mais uma comunicação do tipo, vou tirar seu nome do SPC. Sim, sim. Acho que faltou um pouco de explicação dele. Ou estratégia, né? Que agora finalmente... exatamente. Faltou estratégia que agora... nesse faltou também, né? Que nesse... Quando teve o dia da eleição, né? Tava lá Lula versus Bolsonaro, foi até o dia de maior audiência do meu canal, né? A maior live que eu consegui fazer até hoje, colocar mais gente me assistindo. Foi qual? Quando deu 20 mil pessoas. E qual foi essa live? No dia da eleição. 6 horas lá, eu segurando 20 mil pessoas. Caramba. E aí, quando deu o resultado lá do TSE, que disse que o Lula tinha ganho, eu lembro de eu ter dito a frase assim, gente, Bolsonaro perdeu, o governo do PT, ele é muito simples. Quem sabe fazer dinheiro, vai fazer dinheiro. Quem sabe fazer dívida, vai fazer dívida. E quem sabe fazer dinheiro, muito provavelmente vai comprar de quem fez a dívida, certo? Esse programa é um ótimo exemplo disso. É legal, dá a impressão que as pessoas vão ter suas dívidas perdoadas. Não é isso. O que esse programa vai fazer, o que o programa faz é convencer os bancos a sentar com você e poder renegociar a sua dívida e de cara você já sair da inadimplência, sair da inadimplência não, tirar o seu nome sujo.
Ou seja, você está com o nome tirado do cadastro do SPC. O que faz com que você possa comprar de novo com crediário e tal. É uma boa coisa? É uma boa coisa. Ou seja, mas o sujeito volta a ter acesso ao crédito. Exatamente, você volta a ter acesso ao crédito. É legal? É legal, não vamos dizer que não é legal, porque, poxa, tem muita gente que às vezes a gente olha assim, poxa, mas a pessoa deve até R$100, aí tem muita gente que vai falar, poxa, é uma ninharia. Não é, gente, em muitos estados R$100 é muito dinheiro. É muito dinheiro, São Paulo é que R$100 você entra no mercado e sai com 4 sacolas. Entendeu? Mas em muitos estados aí, R$100 faz a diferença. Então, isso vai ajudar essas pessoas. O que eu acho que deveria acontecer em conjunto a isso é uma bendita educação financeira para as pessoas brasileiras, porque vamos pensar bem, gente, dever R$100, esses R$100 te quebrar as pernas para que você não consiga crédito de novo na praça, isso é muito doloroso para um país tão rico quanto o nosso. Sim. É uma desigualdade muito grande. E mostra a nossa realidade de fato, né? Exatamente. O Brasil é muito grande e a gente que mora em São Paulo às vezes não conhece as dificuldades do Brasil. Exatamente. O meu medo é que a pessoa que teve agora o seu nome limpo de novo, ela vai lá e não consiga quitar os 100 que ela já deve e acabe fazendo uma dívida de 500 e acabe se enrolando mais justamente por ela não ter essa noção assim sobre educação financeira, ou ela não tá, dependendo do lugar onde ela mora também, né, não poder ter um emprego melhorzinho para poder sanar essa dívida. É como eu disse, quem sabe fazer dinheiro, vai fazer dinheiro. Quem sabe fazer dívida, vai fazer dívida. Os bancos, com certeza, vão fazer dinheiro. Eu tô vendo o Felipe aqui tenso, querendo falar, se coçando. Ele não tá muito contente com essa fala do Negão, não. O que houve, Felipe? O que o Negão falou que você discorda? Não, primeiro é o seguinte, primeiro que o governo acertou na finalidade, mas errou no método, né? Como sempre, né? Por que acertou na finalidade? Porque quando você pega, você que é uma boa economista, que poucas pessoas sabem, né, que você é economista, mas eu sei. Quando você pega a fórmula do PIB, por exemplo, o que é o PIB? PIB é a soma das riquezas da família, mais a soma da produção das empresas, mais investimento público, mais balança comercial, não é? No Brasil, as empresas estão falidas, as famílias estão endividadas e o governo anterior não investia, né? Então, o que você tem que fazer para crescer? Tem que destravar, né, as dívidas da família, tem que destravar as dívidas da empresa e tem que ter investimento público. Então, esse projeto do governo é o projeto que endereça essa questão. Vamos ter crescimento econômico para resolver o problema do endividamento das empresas e da família. Agora, qual é o problema do programa do governo e do que ele se difere do programa do Ciro, né? O governo, né, primeiro ele tirou todo mundo, ele negociou com os bancos, quem tem R$100, tira todo mundo da SPC. A dívida é pequena, tira todo mundo da SPC. Depois, você negocia com cada um dos clientes para reduzir o valor da dívida e eu te dou em troca incentivo fiscal. Uhum. Então, os bancos vão ganhar dinheiro, 100% do dinheiro, por meio de incentivo fiscal. Qual que era o projeto do Ciro Gomes? Que se difere completamente, né? O Estado, pela força dele, ia negociar a dívida para os cidadãos, junto com eles, né? E na hora do pagamento da dívida, o Ciro ia usar a estratégia do microcrédito, ia juntar 10 pessoas com a mesma condição financeira e essas 10 pessoas iriam ser co-solidárias no pagamento da dívida. Ou seja, se você tem que pagar 100 parcelas de R$100 e eu tenho que pagar 100 parcelas de R$100, se você falha, né, nós todos aqui vamos pagar para você a tua parcela que falhou. Não, eu não vou pagar nada, só o Felipe. E aí o que acontece? Uma cooperativa. Essa parte aí é cooperativa. Por conta do E a teoria do microcrédito, gente, ganhou prêmio Nobel. Prêmio Nobel. É a teoria mais simples possível. O arcabouço institucional do Ciro Gomes é muito melhor do que o do governo. Por quê? Porque não dá só para o banco ganhar. O banco ia ganhar porque as empresas e famílias iam pagar a dívida, mas não ia ter mais nenhum tipo de repasse do governo para tanto, né? Deise, a gente estava falando aqui que o Brasil é formado por vários Brasis, né? Que a realidade do Brasil, ela muda muito, que a gente que vive aqui em São Paulo, por exemplo, não faz ideia, né, do que é a necessidade de você ter acesso ao crédito porque está devendo R$100, né? Como é que você enxerga esse programa do governo? Elaine, eu concordo com a parte que o Felipe fala que ele tem lá os seus problemas, mas aí eu acho que entra nesse ponto que tu falou, assim, as pessoas com menos poder aquisitivo
poder perdoar uma dívida de R$100, de R$200, isso é muito importante. Eu sou muito crítica ao governo até agora, fiz muitas críticas, mas de todas eu acho que o Desenrola é um dos pontos positivos que eu vejo. Tem aquela história conhecida lá do marqueteiro do Bill Clinton contra o Bush, né, que ele fala, é economia, estúpido. No fim, o Desenrola é justamente para acontecer isso que o Felipe falou, né? Para fazer a economia girar e aí, quem sabe, chega em 2026 e o governo tem uma economia girando e aí pronto, né? É economia. Mas eu acho que tem um aspecto muito positivo nisso. No Brasil que a gente vive, R$100 é muito dinheiro. Então, honestamente, eu vejo o Desenrola muito bom. Só o pessoal está falando do Ciro Gomes aqui. O Ciro realmente ele implantou essa ideia primeiro, ele falou dessa ideia primeiro, mas para entender o Ciro, tu tem que ter PhD em Harvard, senão tu não entende. Assim, se ele tivesse explicado melhor, talvez a história tivesse sido outra. Mas eu gosto do Desenrola, eu não tenho muitas críticas, não. Bom, e como estamos no final de semana, né? Vamos falar de picanha, de um bom churrasco. Tu gosta de um churrasco, Negão? Gosto. Eu até acredito que quem só fala de picanha nem churrasco entende. É mesmo? Pois é, então vou te fazer a pergunta. Picanha ou filé mignon? De acordo com os dados divulgados pelo IBGE, o filé mignon foi a carne com maior redução de preço no ano até o momento, com uma queda de 16,95%. As carnes, no geral, tiveram uma queda média de 9,95% no acumulado dos primeiros 8 meses e de 1,9% em agosto. Com o registro da queda dos preços dos alimentos, principalmente os da carne, Lula usou as redes sociais para fazer uma provocação. Picanha ou filé mignon? Qual a sua preferência, Negão? Minha preferência é o entrecorte. Que deve ter caído também. Caiu. É óbvio que a carne ia acabar caindo em algum momento, mas ela caiu mais por causa de oferta e demanda. Se tivesse caído por imposição do governo, se o governo tivesse dado algum incentivo aos frigoríficos e tal, seria isso que o Lula estaria colocando no seu tweet, e não perguntando o que você prefere, se você prefere filé mignon ou picanha. Legal falar em filé mignon ou picanha, porque são duas carnes caras. Mesmo com a queda, 1 quilo de filé mignon ainda está custando ainda R$75. 1 quilo de picanha, e eu tô falando de açougue de bairro, viu? Não tô falando dos grandes açougues de gourmet, não, que é onde a picanha pode chutar ali R$120, R$130. Estamos falando de açougue de bairro, aquele que você conhece o açougueiro. Então ali você ainda vai pagar seus R$80 num quilo de carne. Mas as outras carnes realmente desceram nesse ponto aí. Mas eu acho que está muito mais para uma coisa de mercado mesmo. Próprio mercado. Mas o Lula tem... Ainda assim é uma boa notícia. Então que o Lula tem uma estrela de fato, né? Porque ele deu sorte, porque ele prometeu que todo mundo ia ter churrasco em casa e tá todo mundo com churrasco em casa. Você não tá não, delegado Paloma? Não, o povo pergunta. Você acha que tá comendo o que lá? Virou vegetariano? Se depender da minha mulher, eu viro vegetariano mesmo. Se ela soubesse que eu comi uma bala de coco aqui agora, né? Mas voltando, será que... E que a gente vai comer uma picanha no final do programa. Só se você pagar. Não, é brincadeira. Olha, mas você acha que o povo está conseguindo comprar picanha e filé mignon? Claro que não, né? A nossa realidade aqui, nós estamos aqui no bairro Nobre, do Jardim, em São Paulo, é muito diferente das realidades das periferias. Eu até fiz um convite para o meu amigo Felipe, que eu costumo brincar com ele é meu amigo, esquerdista caviar. Eu vou colocar ele na nossa Kombi e eu vou levar ele para as periferias. Não, você vai levar todo mundo. Vambora. Vai ter churrasco no Nós vamos mostrar que pode ter churrasco. E o churrasco é gostoso, viu? Aliás, adoro o pessoal lá de Taipas, lá, a dona Adelina, um abraço pra senhora. E voltando ao assunto, a maioria da população, infelizmente, ainda não tem condição de comprar. Não estou torcendo contra o Brasil, eu quero que o Brasil prospere cada vez mais. Eu não sou extremista, mas a realidade que nós estamos aqui nesse exato momento, nesse estúdio bonito, não é a mesma da população que está lá em Perus, da população que está no Nordeste, muitos que estão nordestinos, amigos nossos, estão sofrendo, né? Então, nós temos que voltar para a realidade. Aqui nós estamos no nosso mundinho e não representa o Felipe, Brasil como um todo. Por que só você foi convidado para essa caravana do churrasco na laje? Eu fiquei com inveja agora. Você foi? Ele é palmeirense. Foi, Deise? Vamos junto. Não, eu vou na rabiola. E aí, o que você achou, Felipe? Você tá comendo muito churrasco? Como é que tá lá na sua casa? A minha proteína é carne, né? Não tem jeito. Sim. Não tem jeito não.
Não, o que eu acho é o seguinte, o Lula teve sorte, claro, mas ele não contou a história real. A história real é que o preço da carne diminuiu por conta do preço das commodities que dão alimento ao boi, que é o milho e a soja, diminuíram, né? E aí mais pessoas deixaram de consumir carne e o preço da carne do boi gordo diminuiu. Como assim, a gente agora tem mais vegetariano no Brasil? Diminuiu. Não, porque era caro, né? Então as pessoas deixaram de consumir porque era caro e aí o preço diminuiu. O quê? Frango? Era da oferta e da procura, né? Realmente. Mas agora, Elaine, o que eu acho que o governo deveria fazer de forma séria, né? É acabar com o subsídio que dá ao filé mignon e ao salmão na cesta básica, né? São itens da cesta básica, filé mignon e salmão, por conta de lobby, né, dos ruralistas, né? E com isso ele faz mais justiça social, mais justiça tributária e ele consegue diminuir o déficit que está em mais de 100 bilhões de reais atualmente. Não, mas eu não entendi, você é a favor ou contra ter filé mignon e salmão na cesta básica? Eu sou contra. Totalmente contra. Porque as pessoas não podem comer salmão? As pessoas não compram filé mignon e salmão. Filé mignon e salmão é o subsídio que o Eles Lula... preferem comprar mais comida. Não, é claro. Mais comida. Não, assim... Eles têm direito a ter acesso. Sim, claro. Não, mas quem não tem absolutamente nada, ele prefere comprar mais do que com mais qualidade. Mas imagina o seguinte, o Brasil tem 500 bilhões de reais que ele perde, né, ou ganha, de acordo com o que você acha, né, que ele perde a arrecadação, né, por conta de subsídios tributários que ele dá a vários setores, né. Se ele diminuir 20%, ele chega a 100 bilhões de reais, né, de arrecadação. Com isso, ele consegue chegar ao déficit zero que o governo quer. E uma das formas de ele fazer isso é jogar a realidade para a população e tirar subsídios e isenções tributárias de lugares que não faz sentido. Salmão e filé mignon não como isenção na casa do povo comum. Como isenção de tributário para cesta básica é um absurdo. Isso aí daria 20 bilhões de reais de arrecadação a mais para o governo. É só pensar assim, ó, um quilo de filé mignon, 75 conto, 1 quilo de peito de bovino, 30 reais. Qual que a pessoa vai preferir comprar? Exatamente. Simples assim. Deise, e você é vegetariana ou você tá comendo carne? A Deise não come. Quê? Como assim a Deise não come? Que história é essa, Deise? Você não come? Claro que come. Mas, Deise, você acha que essa questão da gente considerar aí uma proteína animal na cesta básica é uma forma correta da gente fazer uma política pública mais igualitária, ou o Felipe tem razão de que não faz o menor sentido que as pessoas de baixa renda podem substituir isso por mais alimentos de outra qualidade? Eu acho que no programa de hoje eu tô com algum problema, porque eu tô concordando com o Felipe direto. Eita! Eu concordo. Eu acho, a gente teve o setor do agronegócio, ele já esperava essa queda na carne, né? E aí, como o Felipe muito bem falou, né? Teve uma boa safra ali de grãos, de soja, de milho, que alimentam os frangos e os porcos, e aí por isso que teve essa queda aí. Eu não vejo na cesta básica a possibilidade de entrar esses produtos. É completamente impensável. O delegado Palumbo falou aqui, tu já não tem um poder aquisitivo muito alto. Tu vai comprar um filé mignon, tudo bem, caiu. O governo está fazendo um marketing muito legal em cima disso, porque é isso que eles sabem fazer, né? Sabem construir, a gente sempre fala disso, né, Negão? Sabem construir a narrativa. Uhum. Mas peraí, ainda tá R$70, sabe? Se eu não tenho uma boa renda, eu vou comprar um pouco mais de arroz, eu vou comprar um frango que tá mais barato. A sua esposa come salmão, delegado? Come. E o salmão tá mais caro ou tá mais barato? Não tenho a mínima ideia pelo que vai. Salmão peixe sem graça, né? Salmão peixe sem graça, né? Salmão entre 80 e 100 reais. O delegado não sabe nem o preço da carne. E tá criticando. Não, porque eu tô criticando porque eu vou para as periferias. Eu sei a realidade do povo. O que a Deise falou é a mais pura verdade. O povo não vai ter o luxo de comprar 1 quilo de picanha, 1 quilo de filé mignon. Ele vai preferir comprar um frango, um colchão duro, vai ficar batendo lá o bife, como a minha mãe fazia lá em Ribeirão Preto, que eu ficava escutando ela bater o bife para ficar um pouco mais macio. A realidade do povo é essa. Propaganda. O bife parecia massa de pizza, né? Eu acordava com a minha mãe batendo o bife. Desse tamanho, né? Só que a minha também. É exatamente isso. A realidade do povo é essa. Ele não vai gastar 70 pau num quilo de filé mignon. Tudo bem que ele não vai comer filé mignon todos os dias da semana. Mas olha, o Felipe, que ele é uma pessoa de esquerda, não é petista, mas ele é de esquerda, que fique bem claro, né, Felipe? Ele acabou de falar que foi por causa dos commodities. Então, ele tá fazendo a propaganda como a Deise é bacana, mas o povo ainda não tem condição de pagar R$70. Não tem toda semana, mas vocês não acham? Toda semana não tem nem por mês. Imagina uma família com 5 pessoas. Que precisa de R$100, vai conseguir pagar Exatamente, a gente tá falando de dívida aqui de R$100. Isso aí faz falta pra população. Eu entendo. Ele compra ovo. Eu entendo que é a cara do governo
ganhar em cima da notícia, do tipo, lembra quando eu falei tanto da picanha passada na farinha, entendeu? Que é um excelente marketing, diga-se de passagem, mas eu acho que se o governo tiver que uma hora intervir, tiver que uma hora subsidiar, eu acho que a carne não seria o legal. Eu acho que o legal, eu já bati sou até chato em falar isso aqui no Linha de Frente, é a feira. Uma feira hoje custa 100, 120 reais. Isso é muito caro. Isso é muito caro. Por quê? Porque São Paulo, né, isso só dura uma semana. Se for lá pra cima... Isso só dura uma semana. E aí você pensa, uma família tendo que gastar ali 400, quase 500 reais, o que ela vai preferir? Ela vai preferir uma coisa que está proliferando entre as periferias, que são aquelas lojinhas em que o alimento, além de ser processado, ele está próximo à sua data de vencimento. Aí você acaba pagando mais barato por uma coisa industrializada em que, além de tudo, tá próximo Ou seja, isso uma hora vai impactar no próprio SUS. Porque não é... Gente, você está trocando uma coisa natural por uma coisa industrializada. Eu acho que nessa hora o governo tinha que intervir ali nos pequenos produtores, dar mais incentivo para os pequenos produtores. Eu acho muito legal que o nosso agro seja tão forte. Processado, a gente está falando inclusive da salsicha. Exatamente. Que é uma proteína animal que se consome muito. O nosso agro é muito forte. De baixa renda, né? É barato, mas faz um mal terrível, exato, né? O nosso agro é muito forte, o nosso agro vende lá para fora, o nosso agro ajuda a segurar, junto com os serviços, ajuda a segurar o Brasil, a economia do Brasil. Legal, eu sou muito a favor disso. Mas assim, gente, para quem é mais pobre, nas periferias, o alimento saudável está sendo deixado em segundo plano. Está sendo uma coisa mais para criança. Então, para criança, faz um esforço, compra uma banana prata, compra uma maçã, compra um mamão. O adulto já está deixando quieto para comer mortadela. Para comer ovo. Entendeu? Para comer ovo. Então, tipo assim, tem que haver ali um incentivo para que a feira se torne mais barata. Não falam-se tanto do MST. Eu sou um cara aqui, mesmo que não bato tanto no MST. Entendeu? Não se fala, eu quero que ajude o MST para que o MST possa produzir para vender para pobre, não para playboy. Entendeu? Porque Playboy já tá tranquilo, compra no MST para poder mostrar para os amigos que está comprando lá. Eu quero que o MST vá vender nas periferias. Eu quero que o pequeno produtor possa chegar mais próximo das feiras de bairro para que o brasileiro pare de ficar comendo porcaria. E ele não tá comendo porcaria porque a porcaria é gostosa, mas ele tá comendo por causa que a porcaria também é gostosa. Mas é por causa... Nem me fala, eu tô com uma fome. É financeiro, aqui, entendeu? Um torresminho. não, Felipe? Delegado Palumbo. Senhora. Mas então... Hoje nós não vamos brigar, né? Hoje não, né? Sua estreia. Não posso. Vou ficar manso e pacífico. Hoje, mediando, eu não posso ir pro embate com o senhor. Mas, assim, nessa questão que você colocou, é importante a gente salientar o seguinte, que, de fato, as famílias de baixa renda, elas procuram outras formas de fazer a famosa mistura, né? Exato. Que é o nome popular que se usa para proteína que você mistura ali no arroz e feijão. E aí, se você não tem a carne, você vai para o ovo, você vai, infelizmente, para a salsicha, ou, em última instância, para carne de frango, né? Quando você tem condições de fazer isso, até ali para os miúdos do frango, né? Você acha que, assim como o Negão, queria ouvir um pouquinho o senhor e a Deise, é errado o governo, em determinado momento, subsidiar a carne para que essas famílias tenham acesso a uma proteína animal mais saudável? Se for pro povão mesmo, eu acho que está certo. A população tem direito de comer bem. Afinal de contas, nós vivemos num país rico. Sim, e você, Deise? Não, pode terminar. Não, pode continuar. Elaine, eu acho que o ponto todo é o seguinte, tem uma jogada de marketing aí nessa história que me incomoda muito, assim, as pessoas mais pobres, de menor poder aquisitivo, elas não estão comendo filé mignon, elas não estão comendo salmão. Então, tem uma jogada de marketing no meio disso tudo, assim, R$70 é muito caro. Vamos falar do G20? Nessa semana, Lula esteve reunido com o Nobel de Economia Joseph Stiglitz. O chefe do executivo agradeceu as menções positivas a respeito dos desenvolvimentos econômicos recentes do Brasil, como a reforma fiscal e a melhora dos números do crescimento e do emprego. E ainda a reativação de 42 programas de inclusão social inacabados na última gestão.
o lançamento do novo PAC e a recuperação da imagem do Brasil no exterior. No encontro, eles também trocaram impressões a respeito da presidência do G20 que o Brasil deve assumir no final do ano. Lula comentou sobre a ideia de priorizar o maior engajamento dos cidadãos e dos movimentos sociais nas discussões do bloco. E para atingir esses objetivos, eles concordaram que é fundamental o engajamento dos bancos centrais e do setor financeiro privado. Na percepção de ambos, este seria um bom momento político para que essas discussões, inclusive no âmbito das instituições como o FMI e o Banco Mundial, acontecessem. Vou passar para minha amiga Deise Ciocari. Deise, você conhece esse prêmio Nobel de Economia? Eu conheço. Eu estava comentando com o Felipe aqui antes de começar o programa, né? A gente sempre acompanha, assim, eu sempre fui uma apaixonada pelos vencedores do Prêmio Nobel. Quando eu era pequena, eu queria vencer um de literatura, né? Eu sempre fui muito boa com apostas de quem ia vencer o Nobel de Literatura. Eu acertei 2, o Vargas Llosa e o Orhan Pamuk, que para mim é o maior escritor contemporâneo. Mas enfim, ainda tem tempo. Exatamente. Mas eu queria escrever livros de ficção, né? Enfim, mas o Stiglitz, ele tem uma política muito associada à esquerda, né? O pensamento dele é muito bem-vindo pela esquerda, principalmente pelo presidente Lula. Quando ele esteve aqui no Brasil, inclusive, ele elogiou o Haddad e ele sugeriu ao Lula que no G20 fizesse uma pressão para que o FMI diminuísse a taxa de juros nos empréstimos dos países que têm taxas muito elevadas. Então, por exemplo, a Argentina, que fez um empréstimo na época do Macri, se eu não me engano, fez um empréstimo de mais de 700 milhões de dólares com o Catar. O Stiglitz pediu para que o Lula fizesse um discurso para que pudesse reduzir essa taxa de juros junto ao FMI. Então, ele é muito bem-vindo nessa esquerda. Mas curiosamente, ele fez uma crítica, que foi em relação à exploração do petróleo na Amazônia, né? Mas ele é uma pessoa muito conceituada, muito mais por ter vencido o Nobel de Economia, ele é muito conhecido e as ideias dele são muito replicáveis no mundo inteiro, né? Delegado Palumbo, quando a gente lê, né, a fala aí, tanto de Lula quanto do Joseph, eles falam ali de inclusão social, de engajamento dos cidadãos. Quando a gente fala disso, dentro dessa realidade atual, né, que a gente... Realidade atual ficou bom, né, Felipe? O que você achou? Dessa realidade do Brasil, né, que a gente tem ali o problema de segurança pública na Bahia, problema de segurança pública aqui na Baixada Santista. Já tivemos o mesmo problema no Ceará, no Rio Grande do Sul. E o Rio de Janeiro nem se fala, né? Como é que entra aí, como é que o senhor acha que deve ser pautada a questão da segurança pública para esse maior engajamento, de fato, da nossa sociedade e inclusão social? Porque essa questão da inclusão social, ela tem muito a ver com a questão da segurança pública, né? Aonde o Estado não está, o crime domina, né? Primeiro, não cortando verbas, como a gente tem visto aí nos noticiários nos últimos dias. Segundo, investindo no principal componente da segurança pública, que não é a viatura, não é a arma, não é a farda, é o ser humano. Pouco se fala em investir no ser humano. E você quer dar dignidade para um ser humano na sua profissão? Comece pelo salário. Infelizmente, Elaine, os salários dos policiais é pífio. Para quem está lá colocando o peito, literalmente para morrer, para defender um cidadão que ele sequer conhece, ele ganha um salário, muitas vezes que não paga as próprias contas, não consegue colocar o filho numa escola, não consegue pagar um plano de saúde, tem que se matar para fazer bico, é muito triste. No estado de São Paulo, nós chegamos ao ponto, não agora nesse governo que está melhorando, a gente tem que dar a mão, a palmatória, que está melhorando bastante. Sim. Repita. Sim, está melhorando muito. Eu fiquei 20 anos na polícia e eu nunca vi um governador melhorar a segurança pública. Eu posso falar isso porque eu convivi 20 anos com o mesmo partido e eu nunca vi melhorar a segurança pública, né? E eu sempre fui muito descrente com isso. Será que um dia vai chegar algum governador, vai fazer alguma coisa? Mas foi porque vai passar salário. Não, em termos de salário começou-se a melhorar. Começou-se a melhorar. Porque não adianta você comprar uma viatura. Eu me lembro bem quando eu estava no grupo de operações especiais, mais de 15 anos atrás, aí deram um governo, não lembro quem era, se era o Alckmin, não lembro, se era o Serra, deram uma viatura, uma Blazer,
Aí parou um cara do meu lado e falou assim, nossa, que viatura bonita, hein, delegado? Eu falei, pois é, mas se eu bater a viatura, se o motorista aqui bater, nós pagamos, como eu já cansei de pagar a viatura. E paga mesmo, às vezes chega a multa e a gente tem que responder essa multa e eu não ganho um salário digno que eu não consigo pagar nem a escola para meus filhos. Eu sou delegado de polícia. Sou delegado de polícia, eu tinha que me virar com outro tipo de renda, fazer bico, me virar, controlar a segurança, ajudar a ter uma renda extra honesta. A realidade dos policiais é essa, no estado mais rico do país. Mas, delegado, a gente tem visto aí muita crítica com relação à atuação da polícia, especialmente ali na Baixada Santista, que ela tem sido truculenta, e o estado de São Paulo já até viveu essa realidade lá atrás. Quando a gente fala em políticas públicas, inclusive de inclusão social, o senhor que vem da polícia, como é que é esse treinamento? Como é que a polícia pode ser melhor aparelhada e também treinada para trabalhar na segurança pública, mas respeitando ali aqueles que estão na comunidade e que efetivamente nada tem a ver com crime? Bom, eu discordo de você, né? Para quem desce ali na Baixada com essa operação Escudo, a população está aplaudindo a polícia, né? E fala-se muito que a polícia está sendo truculenta, né? Mas tem que apresentar as provas, senão fica só uma narrativa. O que a gente sabe, né, é que teve um policial de rota, Patrick Reis, que foi morto. Outro sargento que estava lá varrendo uma calçada, né? Estava lá de short, sem camisa, desarmado. Foi literalmente executado, e eu não vejo essa narrativa de gente da esquerda falar a mesma coisa. Eu tenho conversado quase que semanalmente com a dona Cláudia Reis, a mãe do Patrick Reis. Eu falei com ela agora há pouco e perguntei para ela, alguém dos direitos humanos entrou em contato com a senhora? Absolutamente ninguém, muito pelo contrário, ela está sofrendo ataques nas redes sociais, algumas pessoas dando risada da morte do filho dela, ou seja, não estão se respeitando nem o luto de uma mãe. Né? Então fala-se que a polícia é truculenta. Agora eu vou falar um pouco de treinamento. Na época de outros governos anteriores, eu trabalhei mais de 10 anos na divisão de operações especiais. Eu paguei com o meu bolso o curso de fuzil, para ser habilitado para aportar um fuzil. Eu cansei de pagar cursos com o meu bolso. Eu cansei de fazer treinamentos usando munição do meu bolso. E se você perguntar para um policial que hoje, qualquer delegacia aqui, 25 DP, que fica no extremo sul, lá em Palheireiros, quando foi a última vez que ele treinou com recursos ofertados pelo Estado? Ou perguntar para alguém lá de Ribeirão Preto. Muitos vão dizer que há muitos anos não praticam um tiro com curso ofertado pelo Estado. A realidade agora está mudando, mas é muito difícil você tirar todas essas mazelas que durante mais de 20 anos ficaram aí praticamente arrebentando com as forças policiais, não investindo no ser humano. Você quer fazer isso em 9 meses. É difícil para o governador Tarcísio. Ele está se empenhando muito e está investindo no ser humano. O policial, ele precisa ganhar um bom salário, porque senão ele não consegue sobreviver. Sim. Agora, Felipe, quando a gente fala, né, aí dos programas do governo que foram inclusive aí ressaltados na visita do Joseph, a minha percepção é que, embora a gente tenha já algumas coisas para comemorar desses 8 meses de governo, eu ouço muito pouco as pastas, né, os ministérios do governo Lula falarem na agenda de 2030 da ONU, né, ali do Pacto Social, de inclusão social, de diversidade, de inclusão da mulher, do negro, né, da questão de alianças, de promoção da paz. Enfim, a gente inclusive tem aí algumas críticas ao governo quando há aí uma aproximação de outros governos ditatoriais, né? Como é que você enxerga esse movimento do governo Lula? Você acha que a gente ainda pode que o governo Lula ainda pode ir para essas pautas ao longo desses próximos anos de governo? Elaine, deveria, né? Deveria ir além, né? Um dos meus contragostos ao governo Lula é realmente que eu acho que é uma esquerda completamente ultrapassada.
E você vê, por exemplo, nada contra receber os Stiglitz, né? Stiglitz tem um papel fundamental, né, no mundo. O Stiglitz, para quem não conhece, foi assessor especial do Bill Clinton, né, dos Estados Unidos, e ele é o keynesiano, né? Ou seja, o keynesiano é aquela corrente da economia que acha que o Estado tem que induzir o crescimento, né? Tem que colocar dinheiro na economia e fazer as pessoas consumirem para poder ter maior crescimento econômico, né? E quando você vê o que o Lula fez no seu governo, foi exatamente isso, né? Olhar no lado da demanda, né? Fazer que as pessoas consumam mais para gerar mais emprego, gerar mais riqueza na economia, né? O meu posicionamento que eu me coloco contra o Lula é que eu acho que o Brasil tem que começar a olhar o lado da oferta. Como é que a gente faz para criar uma base industrial nova, reindustrializar o Brasil? E aí, dialogando com o que o Palumbo colocou, que eu acho importante, né? O problema também da segurança pública, fazendo uma relação com o Stiglitz e com o governo Lula atual, é que o debate de segurança pública é completamente ultrapassado. A gente acha que segurança pública se resolve com polícia na rua indo atrás de bandido. É muito mais do que isso. Não se investe na polícia judiciária. Bem, que é a polícia que faz a investigação. Eles preferem comprar 30 viaturas e colocar num bairro do que investir na polícia civil, que faz a investigação, que pode, inclusive, desmontar um esquema criminoso mexendo com o dinheiro da organização. Tudo bem, assim, mas quando você pega um traficante, surgem mais 50 traficantes. Mas aí essa luta a gente vai sempre perder, Paulo. Felipe, é por isso que eu tô falando. Essa luta a gente vai sempre perder. Eles não estão investindo onde tem que investir. Porque a maioria dos governos, Felipe, eles preferem colocar 40 viaturas na rua para a população ver do que você investir num policial que vai estar trabalhando sem farda. Que é aquele policial que vai fazer a investigação financeira, é aquele policial que vai estar no meio dos traficantes, que vai estar no meio do crime. Isso é pouco. Mas tudo bem, Felipe, a gente tem que ir atrás do dinheiro das organizações. Não, tudo bem. Não, e a gente não tem estrutura para isso, Felipe. Eu não vou entrar no mérito. Também não há uma articulação entre governo federal, estados e municípios. Essa que é a verdade, né? Inclusive, essa semana mesmo, nós falamos aqui no Linha de Frente da Jovem Pan, que houve uma redução, um corte no orçamento do próprio Ministério isso é absurdo. Para o planejamento. Não, mas essa é uma informação que não é 100% verdadeira, né? Porque eles pegaram para comparar o orçamento do ano passado com o orçamento que foi encaminhado para o Congresso esse ano, para o ano que vem. E o orçamento encaminhado para o Congresso esse ano, para o ano que vem, não contabilizou as emendas parlamentares. Quando contabilizar as emendas parlamentares, com certeza vai ser compatível com o orçamento do ano passado. Vão pagar as emendas orçamentárias dos parlamentares e vão tirar da segurança pública. Que não tem nada a ver uma coisa com Mas você precisa de dinheiro. Aí você tá Felipe, eles estão... Eu tô falando do orçamento destinado ao Ministério da Justiça para a segurança pública. Você falou que vai ser 100% verdadeiro, mas também não é 100% falso. Vai ser exatamente igual. Exatamente igual. Não. Sim, mas como é que você vai garantir... Perdeu 708 milhões. Sim, mas como é que você vai garantir que nas porque não tem emendas. Não, mas vai ser gasto... 708 milhões. Não, vai pelo seguinte, o que há... Quando o STF declarou inconstitucional as emendas parlamentares, as emendas secretas do governo Bolsonaro, ela falou que as emendas têm que ser distribuídas por meio dos ministérios, né? Então, as emendas que os parlamentares decidirem ali fazendo orçamento público será equalizada da forma como era no ano passado. Então, o mesmo valor da emenda parlamentar destinada à segurança pública para o Ministério da Justiça será aplicado para o ano que vem também. Partindo do princípio que o parlamentar queira colocar lá. Não, vai ser lá, isso já está certo. Exato, mas como você... Porque já tá, ela não é a discricionária. Mas a proporcionalidade das emendas parlamentares para os ministérios, né, vai ser dada da mesma forma que foi dada no ano passado. Então, por isso que eu estou falando que vai chegar no orçamento exatamente igual à segurança pública no ano que vem. Felipe, eles vão precisar pagar emendas para deputados aprovar o projeto de interesse dele. Negão. Eles vão ter que tirar dinheiro de algum lugar. Tem que ser segurança pública, tem que ser Ministério da Justiça. Negão, quando a gente fala de inclusão social, que pautas você entende que devem ser prioridades do governo federal nessa gestão Lula 3, vamos chamar assim? De inclusão social. Antes de mais nada, eu quero agradecer aqui ao Tutinho, agradecer a Mariana pela honra de eu sentar numa mesa assim com pessoas tão influentes assim, porque eu tenho 2 pessoas aqui do meu lado que gostariam de ser prêmios Nobéis. Não é? Olha aonde eu cheguei. Não é que gostariam, serão. A gente só gostaria, né? Vamos profetizar, exatamente. Por que não pode ser, né? Exatamente. Olha a ambição dessas pessoas, mano, entendeu? E serão um dia, se Deus quiser. Eu gostaria muito, mas muito mesmo, de ver o governo federal colocar no papel muitas das coisas que eles falam, né?
Eu vejo eles falarem muito sobre o assunto de cotas, eu que sou muito contra esse jeito aí, eu sempre tive a cabeça de que quem tem que ter cota em universidade é playboy, entendeu? Para mim, 80% tem que ser de quem veio de escola pública, quem veio de periferia, os outros 20% que deveria ser dividido por renda familiar, não vejo ninguém falar sobre isso. Eu até falei na última pauta que eu falei que eu gostaria muito que fosse dado um incentivo muito maior aos pequenos produtores, porque são eles que levam ali alimento para as feiras, ali para onde o pessoal que mais precisa vai comprar, porque acredite ou não, você aí de casa, a grande maioria das pessoas desse país não compram nos orgânicos de grandes hortifrutis, onde é super caro fazer uma feira ali. Então, eu acho que esse tipo de incentivo seria muito melhor. Incentivo ao pequeno comerciante, incentivo às pessoas que vão contratar ali menores aprendizes para trabalhar com eles, mais incentivos, na verdade, que já existe alguns, né? Mais incentivos a essas pessoas, diminuição de impostos, mas aí eu já estou sendo muito sonhador também, né, Palumbo? Diminuir impostos, eu já estou sendo muito sonhador. Mas é esse tipo de incentivo que eu gostaria de ver. Muito mais do que o incentivo social. O incentivo social é legal, tapa ali aquele buraco ali com um band-aid, tapa o buraco. Não vou dizer que não, como a gente já falou hoje do Desenrola, de certa forma é um pouco disso. Mas eu acho que certas coisas deveriam ser pensadas mais à frente. Vamos pensar aqui, por exemplo, eu tenho uma padaria, eu vou precisar contratar 10 funcionários. Poxa, 10 funcionários? Eu não deveria ter um incentivo maior para que eu pudesse contratar até mais funcionários? Entendeu? Algum tipo de... olha, essas pautas entendeu? Mas eu acho que... fome. Então, carne, é pão. Todo mundo quer incentivo do governo no final. Todo mundo quer mamar nas tetas do Estado. Mas isso não é mamar nas... Você é esquerda também, ou isso não é mamar nas tetas do Estado. Você é esquerda também, negão. Você quer incentivo para contratar mais gente. Há uma diferença muito grande. O Felipe já confessou que eles gostam de mamar. Não. Você acabou de confessar, ué. Você sendo irônico agora. Vamos para nossa última pauta? E aí, já? Óbvio, ela vai ser picante. Vai ser a cereja do bolo, né? Vamos falar sobre a visita do Maduro a Dilma Rousseff? Bora falar disso? No Brinks. Então vamos lá. A presidente do Banco dos BRICS, Dilma Rousseff, recebeu no último domingo o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, na sede da instituição em Xangai, na China. Nas redes sociais, Maduro exaltou o encontro com Dilma e o descreveu como extraordinário. O presidente venezuelano ainda afirmou que o Brasil tem na Venezuela um sócio, um aliado e amigo, e que enxerga com grande admiração o processo geopolítico dos BRICS. Segundo Maduro, é um poderoso motor de articulação no novo mundo. Maduro também usou as redes sociais para dizer que a Venezuela aspira a poder estabelecer uma relação virtuosa com um banco que, mais cedo ou mais tarde, o país fará parte dos BRICS, que ele descreve como uma grande família. Ele tá de brindes, Eu não vou comentar. E o presidente em exercício... Não é possível, isso aí é fake news, né? O presidente em exercício, Geraldo Alckmin, recebeu o embaixador de Cuba no Brasil, Adolfo Curbelo Castellano, que nas redes sociais a embaixada cubana disse o seguinte, abre aspas, durante o intercâmbio foi ratificada a vontade partilhada de consolidar e desenvolver relações bilaterais em todas as áreas. Pessoal, e aí eu falei que a gente ia ter um programa sim, grande isso estilo. sim é fake news. Estilo. Vamos deixar para o Felipe. Felipe, você recebeu algum charuto nessa visita de Cuba aqui do Castellano? O Maduro tá de brinks, Felipe? Não, o que eu acho é o seguinte... Gostei, Maduro tá de brinks, é ótimo. As pessoas, quando falam em Venezuela e Cuba, acham que não tem nenhum sentido o Brasil se reaproximar desses países, né? A Venezuela, eu gosto de falar, é a terceira maior economia da América Latina. É Brasil, México e Venezuela, né? Tem a maior bacia de petróleo do mundo, né? Reserva de petróleo do mundo, né? Cuba, por exemplo, é considerada uma das diplomacias mais eficientes do mundo.
é o país que sabe lidar debaixo dos panos muito melhor que qualquer outros países. Como é Por que que é assim, isso? debaixo dos panos? Nos bastidores, né? Nos bastidores, né? Ela entrega muito charuto, é isso? Cuba, mas charuto, querendo ou não, é um bem, né, que eles têm, que vale muito dinheiro no mundo todo, né? Um charuto deles vale mais do que 200 laranjas nossas, né? Sendo bem sincero. Então, assim, tem que parar com essa palhaçada, o charuto. Vamos acabar com o agronegócio. Vale mais do que picanha. Então vai muito mais que picanha. Isso faz todo sentido. Nós só terminar aqui, né? Desculpa. Imagina. Tem que o tempo tá acabando. Então faz todo sentido essa reaproximação do Brasil com a Venezuela e com Cuba, né? Venezuela é uma das maiores potências, se não for a maior potência militar da América do Sul. Né? Se eles quiserem, eles invadem em poucos minutos o canal do Panamá, impedindo o comércio internacional. Claro, fica. Você faria negócios com o Negão se ele fosse narcotraficante, bandido? Não, peraí. Torturador? Nada a ver uma coisa com a outra. Não, eu só tô fazendo uma pergunta. Você faria? Depende. Se ele maltratasse o povo dele? Não, que o Negão não é nada disso, pelo amor de Deus. Depende do quê? Se o Negão fosse um bom médico, por exemplo, eu pudesse operar, eu não, eu falei o contrário. Eu falei assim, se ele fosse um narcotraficante, terrorista, ditador. Pra quê? Pra contratar? Você faria negócio com ele? Tá me comparando ao Maduro. Você faria negócio com ele? Não se finja que não entende. Não dá. Pô, o cara é ditador, é procurado nos Estados Unidos, envio de 300... Estados Unidos. Não, pelo amor de Deus. Os Estados Unidos faz negócio. Pelo amor de Deus. Escuta uma coisa, Palumbo, isso que é engraçado. Mas o Brasil tá colocando tapete vermelho. Aí é um problema. Não precisa fazer isso. O problema tá aí. Ele vai lá e fala que é sócio do Brasil do quê? Assim, o Brasil tem que escolher. Ou ele ocupa o espaço geopolítico ali da América Latina, melhor, ou quem vai ocupar vai ser a Rússia, China ou os Estados Unidos. Você prefere o quê? Daisy, já está. Ô Felipe, eu acho que tem um ponto aqui, ó. O que incomoda... Vamos voltar um pouquinho aqui. Existe, todo mundo sabe, essa conversa de bastidor aí, a gente chama na ciência política de realpolitik. Então, só para dar um exemplo aqui, o Brasil negociou com a Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial, mas não estendeu um tapete vermelho. Tá? O que a gente sempre fala, assim, é que parece que para a esquerda existe ditadura do bem e ditadura do mal. Essa daqui eu escolhi, ela é a ditadura do bem, essa daqui também ela é do bem, então eu vou conversar com eles. E aí estendem o tapete vermelho insistentemente. É isso que a gente está falando. Aí que tá o erro, mas eu posso, por exemplo, criticar a postura do Lula e receber o Maduro com o tapete vermelho e elogiar políticas de reaproximação do Brasil com a Venezuela e com Cuba. O problema é que ele quer emprestar mais dinheiro para um país que já está devendo bilhões pra gente. Agora não, mas existe... o Negão falar, porque, coitado, ele já foi chamado de narcotraficante. Não, o Negão, pelo amor de Deus. Não, eu já fui chamado de Maduro. Mas, ô Palumbo, só complementando, mas você acha que é mais fácil reaver o dinheiro se reaproximando ou se afastando? Mas não vai reaver nunca. Óbvio que se reaproximando. Caloteiro, não vai reaver nunca. Logo eu sou Maduro. Ele não vai devolver nada. A Venezuela tem uma reserva de petróleo do mundo. Por que você acha que o Brasil tem tanto interesse? Não tem condição de explorar. Sabe o que o Brasil deveria fazer para pegar o dinheiro de volta? Uma joint venture entre PDVSA e a Petrobras. Pega o negócio. Você vai devolver mais dinheiro. Ô, Negão, você tá me devendo. Eu vou te dar mais dinheiro para depois você me devolver. Pelo amor de Deus. Agora eu sou devedor. Pelo amor de Deus. Ainda sou. Calma, vocês dois, deixa o Negão se defender, porque vocês fizeram Nós precisamos chamaram fazer o rapaz negócios, de Maduro. Nós precisamos fazer negócio com o maior número de países possível. A Venezuela é a nossa vizinha. Os problemas da Venezuela desagam no Brasil. Infelizmente, é isso. Nós fazemos fronteira com ele. Narcotraficantes usam esse espaço para ir e voltar, fora o resto que a gente já sabe. Nós estamos recebendo, ainda estamos recebendo, muitos venezuelanos. Curitiba que o diga, mesmo já tendo sido lá chamada de criador de fascista, eu nunca vou esquecer isso, sempre vou falar bem do pessoal de Curitiba, porque eles é que estão segurando o BO de quem foge de lá da Venezuela. Então sim, nós precisamos ter algum contato com a Venezuela, sim, nós precisamos fazer negócio com esse tipo de país. Como a Daisy falou aqui, o grande problema é o tapete vermelho. Só que no nosso caso não é só um tapete vermelho, porque não é o Brasil estendendo um tapete vermelho à Venezuela, é diferente. É Lula estendendo um tapete vermelho ao seu amigo Nicolás Maduro. E é sempre bom deixar isso claro. Brasileiro nenhum tem preconceito com venezuelanos. Muito pelo contrário, nós somos irmãos.
Nós somos muito mais irmãos, diga-se de passagem, do que, por exemplo, com a Argentina. Nós somos irmãos ali. E a gente não tem preconceito nenhum. O grande problema é o tapete vermelho estendido do presidente Lula ao seu amigo, Nicolás Maduro. Mas você não acha que, na verdade, isso pode levar aí a um trabalho do próprio Lula de mudar um pouco esses regimes, de tentar mudar um pouco essa ideologia ditatorial desses dois países? Amigos, negócios à parte. O presidente Lula, ele tem que pensar em primeiro lugar no Brasil. Muita gente fala assim, a gente não tem que fazer negócio com a Venezuela. Eu sou contra isso. Eu sou contra. Eu acho que a gente tem que fazer negócio com a Venezuela, eu acho que a gente tem que fazer negócio com a Argentina, acho que a gente tem que fazer com a Bolívia. Só que assim, o nosso tem que ser pensado primeiro. É simples assim, porque eles estão pensando assim. Sim. Eles estão pensando, o Maduro está pensando no dele, entendeu? A Argentina está pensando no dela. Nós temos que pensar assim. Então, a gente não pode tirar daqui para ajudar lá. Isso eu já sou contra, entendeu? Não é à toa que os Estados Unidos estão fazendo negócio com a Venezuela. Pessoal, a conversa tá boa, mas a gente precisa encerrar, né? Queria agradecer muito a vocês pelo carinho que tiveram e a paciência que tiveram aí comigo nessa mesa, né? Pessoal de casa, também agradeço muito por ter me permitido entrar no lar de vocês, tá bom? A gente vai encerrando aqui essa edição do Linha de Frente. Eu agradeço a todos vocês, os meus colegas de bancada, o pessoal do Suíte, a produção, todo mundo que está atrás das câmeras, pela super paciência e pela torcida que tiveram comigo, tá? A todos, muito obrigada e um excelente final de semana, que comecem também uma semana muito abençoada. Até a próxima. Dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.